Vamos para a palavra de Deus? Hoje eu vou usar essa tradução da Bíblia Sagrada para você. Tradução da Bíblia Viva. E eu quero pregar para você hoje sobre provisão. Provisão, pastor? Sim. Quem gostaria de ter provisão ilimitada na sua vida? De não faltar nada, de o versículo do Salmo 23 se realizar mesmo, sabe? O Senhor é meu pastor. Pensa num negócio desse. Isso não está ali de bonito na Bíblia Sagrada. Isso não está na Bíblia Sagrada por estar. Deus, a gente pode viver um nível de provisão sobre a face da terra que vai ser ilimitado. Alguns dizem, pastor, então você vai pregar sobre prosperidade. Hoje vou. Eu quero ver você prosperando porque isso é um dom de Deus. Diz que a prosperidade é um dom de Deus. E eu quero que você vá abrindo a sua Bíblia Sagrada em Provérbios capítulo 11, versículo 24. E hoje eu vou usar a Bíblia Viva. A tradução dela é um pouco diferente das demais, tá? Provérbios capítulo 11, a partir do versículo 24. Só para dar o pontapé inicial aqui do estudo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos começar então. Agora preste atenção, vai aparecer a Bíblia Viva nos televisores também. E você vai usar aqui na igreja, você vai usar a tradução que você tem na sua Bíblia. Aqui vai aparecer a Viva. Diz assim, ó: quem reparte generosamente os seus bens, olha essa palavra aí, vê. Tá vendo ali, ó? Vê as suas riquezas aumentarem. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acabará na pobreza. Então eu vou lá de novo, ó. Quem reparte generosamente os seus bens, o que diz aí? Vê, é isso que eu quero. Eu quero que você enxergue. Eu quero que você veja as suas riquezas aumentando. A vontade de Deus é que você seja uma pessoa que você vai ver, você vai presenciar com os teus próprios olhos um crescimento. Você ter um carro melhor, você ter uma casa mais abençoada, você ser uma pessoa que você aumentou o teu salário, aumentou o teu rendimento. E isso é bíblico. Eu não estou pregando uma coisa fora da palavra, irmãos. Porque tem alguns lugares que você vai falar de prosperidade, você vai falar de provisão, né? E de provisão desse jeito que eu estou pregando aqui. Teologia da prosperidade. Irmão, está na Bíblia, não é questão de teologia. Eu vou explicar para você. Então ele diz de novo, ó: quem reparte os seus bens, quem reparte generosamente seus bens, vê as suas riquezas aumentarem. E quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acabará na pobreza. Então está falando aqui nesse texto que não é que eu não deva guardar, não é que eu não deva segurar, só que de vez em quando eu começo a segurar mais do que eu necessito, ó. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acabará na pobreza. E aí no próximo versículo eu vou explicar a você já o que é você segurar mais do que você necessita. E olha só o que diz agora, a pessoa, 25. A pessoa generosa terá sempre, olha o que diz aí, mais e mais, mais e mais. Eu vou ler de novo. A pessoa generosa terá sempre, eu acho que você não entendeu, sempre, mais e mais. Isso aqui, como eu disse, é uma provisão ilimitada. Não é uma coisa que você tem agora e depois parou. Não, terá sempre mais e mais. E diz mais agora aqui: e receberá de volta todo o bem que fez aos outros. Então você viu que na Bíblia Sagrada fala que existe um retorno. A Bíblia diz, você vê claramente aqui na Escritura Sagrada, você vê que essa questão de você ter sempre mais e mais. Mas ao mesmo tempo que a pessoa pode ver as suas riquezas aumentando e aumentando mais e mais, a pessoa vê as riquezas voltando para ela, você pode observar também que você pode começar a presenciar na sua vida a pobreza. A pobreza, a miséria, a escassez, e é por você não ter respeitado um princípio bíblico. Por você não ter respeitado o que não só nesses dois versículos falam, mas você vai ver na Bíblia Sagrada uma totalidade, um enredo sobre isso aqui. Não é uma coisa assim, tipo, pastor Mike está pegando e tirando versículos espaçados da Bíblia Sagrada, ele está pegando um versículo para criar uma coisa fora de contexto. Não! Você vai presenciar isso aqui hoje no que eu estou pregando. Então o que eu percebi até agora? Que quem dá liberalmente se acrescenta mais e mais sempre. O princípio de dar nos leva a receber. Eu quero que você fale isso. O princípio de dar nos leva a receber.
Então, a primeira coisa que você está aprendendo aqui, que o princípio de você dar vai levar você a receber. Só que pelo que diz na Bíblia Sagrada, você não vai ter uma volta igual. Você sempre vai ter uma volta multiplicada daquilo que você fez. Não é uma coisa tipo assim, eu fiz, eu vou receber do mesmo jeito, eu vou receber menos. Lembra que o pastor Michael bate nessa tecla aqui bastante aqui na igreja, e eu falo assim, eu sempre digo isso, que Deus nunca vai perder para você. Você já escutou o pastor Michael falando isso? Então assim, você faz algo, não é uma coisa que Deus não vai conseguir retribuir aquilo que você fez. Pelo contrário, Ele vai voltar para você multiplicadamente. Então a Bíblia está dizendo que eu vou receber mais e mais, então não vai parar e vai ser sempre. E na Bíblia também diz que terá essa volta, a volta daquilo que eu dei. A Bíblia diz na linguagem de hoje, Lucas capítulo 6, versículo 38. Vamos lá, vamos para frente agora. Lucas 6, 38. Amém? Então isso aqui é um princípio milenar, porque eu estou usando para você Provérbios, foi escrito por Salomão, o cara mais rico que existiu sobre a face da terra, e não vai ter outro igual a ele. Não vai existir ninguém rico antes nem depois dele, nem Steve Jobs. Pode juntar o Steve Jobs, pode juntar o Musk aquele, pode juntar qualquer um. Qual outro que eu falei agora esses dias atrás também? O Musk, o Jobs e o outro lá. Como é que é? O Bezos, o da Amazon, né? Aquele cara, né? Pode juntar esses caras tudo, irmão. Junta esses caras tudo. Pode juntar mais uns 3, 4 se quiser. Não tem comparação. Então foi o Salomão que falou isso. O Salomão aplicou isso. Deus inspirou ele para deixar. Agora Jesus fala o seguinte, linguagem viva hoje, né? Diz assim, Lucas 6, 38. Deem aos outros e será dado a vocês. Isso aqui, Suas dádivas voltarão a vocês em medida cheia, calcada e sacudida e transbordante. A medida que vocês usarem será usada para medir vocês de volta. Então o que você vê Jesus explicando aqui? Que essa lei, ela não é uma lei só do Antigo Testamento. Jesus está falando que essa lei aqui da provisão, ser uma provisão que vai voltar para você multiplicada, ele também apoia. Isso aqui são palavras do Senhor Jesus no Novo Testamento. Que tudo que você vai fazendo vai voltando para você. E de repente hoje, a pobreza que você está vendo foi uma coisa que você segurou, que você trancou. Eu brigo com certas pessoas, até pessoas que estão próximas minhas de vez em quando, eu brigo. Você tem cabeça de miserável. Você tem cabeça de miserável, pensamento de miserável. Porque quando a gente começa a pensar miseravelmente, a gente começa, não, vai me faltar, vai me faltar, vai me faltar. E o que vai acontecer? Mas é óbvio que vai faltar, irmão. Só que a gente começa aquele pensamento, não, a gente não tem condição, não tem capacidade, e a gente começa a segurar. Lembra que eu falei agora há pouco lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 25? E tem pessoa, finalzinho do 24, desculpa, né? Finalzinho do 24, E quem começa a procurar, a pessoa lá começa a ir atrás disso. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acaba na pobreza. A pessoa vai começar a ver a miséria, e vai ficar reclamando depois, dizendo, mas não tenho dinheiro, e não vai ter mesmo. E nunca vai ter. Porque a pessoa tem medo de ser generosa, a pessoa tem medo de fazer um negócio. E aí eu digo para você, querido, sabe por que ele diz que quem segura mais dinheiro do que necessita? Por que ele está falando mais do que necessita? Porque a gente necessita. Tem coisa que a gente necessita. E o apóstolo Paulo falou um negócio muito forte, segundo os Coríntios 9 e 10. Eu nunca tinha entendido esse texto aqui da forma que eu vou te passar agora. Irmão, olha só como é bom de vez em quando a gente pegar uma tradução diferente da Bíblia Sagrada. Segundo aos Coríntios 9, versículo 10. Olha só o que diz. Olha só. Porque Deus que dá semente para o lavrador plantar e mais tarde boa produção para colher e gastar, dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Eu vou ler de novo isso aqui, nessa tradução aqui, vou ler com você. Porque Deus é Ele que dá semente, primeiro, para o lavrador plantar, e mais tarde, boa produção para ele colher e também. Então, quando Deus dá, Ele dá a semente. Ele dá a semente para a gente plantar ou para a gente comer? E se a gente come? Aí que está o segredo. O segredo, agora eu vou te mostrar na linguagem que você tem normal da tua Bíblia Sagrada. Na linguagem normal, a linguagem que nós temos. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer.
Então o que ele está querendo dizer aqui? Que sim, tem coisa que eu e você, nós temos que segurar para pagar as contas, para comprar alguma coisa. Só que quando chega a hora de nós darmos a semente ao que semeia, a hora de nós começarmos a plantar nossa semente, nós comemos ela também. E fala para mim, o que vai acontecer com um agricultor que em vez de plantar, come? Não vai ter colheita. E aqui que está chegando a nossa pobreza. A nossa pobreza é que a gente está segurando mais do que deveria segurar. A gente não está fazendo. Eu já falei isso aqui, vou bater nessa tecla de novo. Quando eu comecei a despertar para isso, e eu falei para minha esposa, falei, vamos despertar para isso, vamos jogar as nossas sementes lá em cima, vamos jogar nossa semente alta, vamos começar a fazer. Eu comecei a fazer isso, começaram a acontecer coisas comigo que não acontecem com nenhum pastor. Amém. Começou a acontecer coisas com a minha esposa, financeiramente, que não acontece normal, de ir lá na tua casa, ligar para você, quando você está até descansando, ligar para você ir atrás lá de uma coisa que já é tua e que vai ganhar bem. Tá, mas quando que esse negócio acontece? Quando eu não como as minhas sementes. Eu parei de comer, eu comecei a plantar, mas nós temos medo. A gente não tem aquela convicção de fazer, e a gente começa a ficar medroso, e a gente começa a segurar mais do que é justo. Desculpa eu ser chato e repetitivo, mas eu vou voltar de novo lá onde eu comecei, lá no versículo 24, na parte B. E ela diz assim, ó, não, todo versículo pode botar, quem reparte generosamente seus bens, vê as suas riquezas aumentarem, vê, vai ser visível. Mas quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, quem diz aí? Não vai enxergar dinheiro. Não vai enxergar prosperidade, não vai começar a trancar tudo, vai começar a amarrar o negócio, as coisas não vão fluir, porque é óbvio, se eu não planto, não vai ter a colheita, não vai. Então, voltando na linguagem de hoje, segundo aos Coríntios 9, versículo 10, porque Deus dá a semente para o lavrador plantar, lê para mim essa parte agora ali, ó. Mais tarde se prepare, porque vai ter uma boa produção para você colher e gastar. Vai ter produção para você colher e vai ter produção para você gastar. Amém. Mas primeiro, cadê a semente? Aqui que está o segredo. Toda vez que eu faço isso com convicção, com fé, com certeza, Deus ele começa a me abençoar. Porque isso aqui é uma lei. Abre em Gênesis 8, versículo 22. Isso aqui, como eu disse, né, é um princípio milenar e foi estipulado por Deus já no início de tudo. Gênesis 8, isso, Gênesis 8, versículo 22. Eu posso dar para você em Gênesis 1, versículo 12. Eu já vou botar para você também em Gênesis 1, 12. Mas antes, Gênesis 8. Gênesis 8, tudo Bíblia viva hoje. Pastor, o senhor ficou doido com essa Bíblia viva? Fiquei, irmão, fiquei, aleluia, glória a Deus, eu quero prosperar mais e mais. Amém. Pode falar para mim, irmão, pode falar para mim, pastor da teologia da prosperidade, fala mesmo, fala que eu sou. Pode falar, irmão, pode falar, pastor da teologia da prosperidade, sou porque o meu Deus é. O meu Deus ele é, ele disse assim, quer ver? Bíblia viva, Gênesis 8, versículo 22, diz assim, ó, enquanto durar a terra. Onde é que você está morando hoje? Na terra. A terra ainda dura ou não dura? Tá, então vamos lá. Enquanto a terra durar, sempre haverá o quê? Semeadura e colheitas, frio e calor, inverno e verão, noite e dia. Então o que eu anotei aqui no meu estudo? Eu coloquei, ó, isso está valendo até hoje. Pelo jeito que eu estou observando, ainda tem frio e calor, ainda tem inverno e verão, ainda tem dia e noite, e ainda vai ter plantação e vai ter colheita. Amém. É uma lei que Deus me toca, é uma lei que Ele estipulou sobre a face da terra para que eu prospere. É uma lei chamada lei da semeadura, é ela que vai trazer a provisão para a gente, ela que vai trazer para mim e para você aquilo que você tanto deseja, que você tenha mais e mais, que você veja as suas riquezas aumentando, que você prospere, porque tá para nascer para dizer, alguém que vai dizer para mim, diz assim, ó, não pastor, eu não me interesso com dinheiro, então tá, como é que você vai pagar a luz, como é que você vai pagar a água, como é que você vai comprar um carro, como é que você vai viajar, como é que você vai no restaurante com a esposa, como é que você vai comprar roupa? Não tem, irmão. É uma coisa que Deus estipulou para nós, e é bíblico. Lá em Gênesis, eu provei para você aqui em Gênesis 8, que isso é uma coisa que continua até hoje. E olha só o que diz agora, em Gênesis 1, versículo 12.
Irmão, eu fiquei admirado disso aqui. Admirado. Sabe um pastor que ficou assim, ó, boca aberta desse estudo que eu fiz? Irmão, nós vamos arrebentar sobre a face da terra. E se tiver qualquer bobão aí diz assim, ó, só pensa agora em prosperar. Claro, eu quero glorificar a Deus. Quero exaltar a Deus. Você acha que alguém vai glorificar a Deus na miséria? Você acha que alguém glorifica a Deus na crise, na desgraça, na miséria, mano? Não glorifica, mano. A gente vai glorificar a Deus quando a gente começa a ver a provisão de Deus na nossa vida. Você tem que começar a orar sobre isso. Deus, eu quero mostrar para todo mundo que é o Senhor que me sustenta. É o Senhor que me abençoa. E eu vou provocar esse negócio através da lei da provisão. A lei da provisão. Olha o que diz agora aqui então. Gênesis 1, versículo 12. Acharam? Diz assim, ó. A terra, pois... Isso aqui é... Irmão, estou falando de Gênesis 1, 12. O ser humano não foi criado ainda. E Deus já criou isso aqui antes, ó. A terra, pois, fez brotar a vegetação. Plantas que dão sementes e árvores que produzem frutos e que por sua vez produzem sementes, vamos lá devagarinho, de acordo com a sua espécie. Vamos lá. Se eu pegar uma laranja, tá? Eu peguei uma laranja e aí eu pego uma semente daquela de laranja, eu pego uma semente e eu vou lá e planto aquela semente de laranja, uma laranjeira, né? Eu plantei. Nasce um pé de laranja daquela semente, nasceu, porque não é 2, 3 sementes. Quantas sementes nasce um pé? Tá, e eu te pergunto, quantas laranjas vão nascer daquela semente? Várias. Agora eu vou deixar a tua cabeça um nó. E quantas sementes a mais vão estar lá dentro de cada laranja? Tá, mas aí que tá, é isso que Deus está dizendo. Foi isso que eu produzi. Eu deixei já uma lei sobre a face da terra, que tudo aquilo que você plantar vai nascer e vai voltar extremamente multiplicado para você. É uma coisa que Deus providenciou isso. Eu repito de novo, é uma lei que Deus nos toca através dela. É uma coisa que Deus nos toca. É uma coisa que Deus vai operar através dessa lei. Ele vai operar e Ele vai dar provisão para a gente. E não vai faltar. Pelo contrário, a gente vai ver aumentando cada vez mais e mais. E não há limite. Eu falei isso um dia para minha esposa. Não tem limite. Não tem limite. Sabe quem estipula o limite? A gente. A gente começa a prosperar um pouco e a gente diz assim, mas fazer oferta maior ainda? Não. A gente limita. É aquele agricultor que ele tem uma lavoura e daqui a pouco alguém diz assim, rapaz, olha só, tua lavoura foi tão boa, vamos plantar mais. Não, vou plantar, está suficiente. Então quem começa a limitar, quem é que é? É a gente começa a limitar, a gente começa a se trancar, a gente começa a limitar, a gente começa a trancar e Deus não pode fazer mais, porque eu tenho que plantar. Só que se eu seguro mais do que é necessário, é para minha própria pobreza, acabou. Só que aí é um desafio. Por que é um desafio? Quem trabalha aqui quem já trabalhou aqui na roça, na agricultura, quem já trabalhou? Irmão, é um desafio. Não é brincadeira. Porque quando você vai lançar sementes, você depende aparentemente de vários fatores. Você depende da chuva, você depende do sol, você depende se não vai dar nenhum bicho lá na lavoura. Você depende, sabe, de vários fatores. E o principal, você joga uma semente no chão que você não vai mais ver ela. Você não enxerga mais ela. Você fez aquilo ali e desapareceu. E aí, vai brotar ou não vai? Será que o negócio vai nascer ou não vai? Então é uma coisa que você faz, vamos dizer assim, uma aposta. Você está apostando. Eu já vi muitos agricultores falarem para mim, pastor, olha a lavoura, não aqui em Campo Grande, mas lá da onde eu vim do sul. Pastor, perdi toda a minha lavoura, deu uma seca, pastor, perdi tudo, não deu nada certo. Agora aqui em Campo Grande mesmo, já escutei um irmão um dia falando um negócio. Pastor, foi a maior lavoura que eu já fiz na minha vida. E aí vem provisão de tudo que é lado, irmão. E agora eu vou te mostrar que essa lei, ela não é só física de plantar semente, mas é de plantar no mundo espiritual também. Abra agora. E essa introdução, gostou da introdução que eu dei? Amém. Vamos para o texto agora que quero pregar. Lucas capítulo 4, versículo 25 e 26. Jesus falando. Lucas 4. Agora, é uma coisa muito interessante. Sabe por quê? Porque se você for perguntar para as pessoas, você quer provisão? Você quer prosperidade? O que todo mundo vai dizer? Vamos plantar. Você entendeu? Olha a dificuldade que nós temos. A dificuldade. A gente tem uma facilidade enorme, sabe para quê, pessoal? Para gastar, para desfrutar. Só que para mim desfrutar, eu vou precisar fazer algo para que isso aconteça.
Olha só o que Jesus fala em Lucas 4, no versículo 25 e principalmente no 26. O 25 diz assim, tudo Bíblia viva, tá? Diz assim, ó, havia muitas viúvas judias em Israel no tempo de Elias. Isso aqui é Jesus falando, tá? Diz que havia muitas viúvas no tempo de Elias, né, em Israel, precisando ajuda naqueles dias de crise. Então as viúvas estavam tudo passando dificuldades, que tinha muita mulher, muitas viúvas. Estavam todo mundo, já fazia 6 meses que tinha parado de chover. Até hoje de manhã o Felipe estava assistindo na televisão a historinha de Elias, né? E fazia 6 meses que não chovia mais, segundo a palavra do Elias. E aí então, irmão, você pensa 6 meses sem chover. Pensa. Aquela seca danada, aquela seca brava, e o pessoal tudo passando necessidade e fome. E diz assim agora, porque por 3 anos e meio, Jesus falando, 3 anos e 6 meses, não tinha chovido, e a fome espalhava-se pela terra. Agora, olha o 26, sublinha, por favor. Todavia, Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a viúva de Sarepta, da região de Sidom. O que Jesus disse aqui? Que existia um monte de gente passando necessidade, mas por que Elias foi mandado só a viúva de Sarepta? Por que ele foi mandado e supriu somente a necessidade daquela mulher? Aí eu comecei a pensar nesse negócio, comecei a analisar, comecei a meditar, e eu descobri uma coisa, que ele é um grande profeta, mas o benefício, quem foi beneficiado através desse grande homem de Deus, foi só aquela mulher, certo ou errado? Tá, mas existiam outras mulheres ou não existiam? Tá, e todas elas estão passando necessidade, está muito difícil, ninguém tinha provisão. Mas só quem vai ser beneficiada é ela. Por quê? Porque ele está explicando uma coisa aqui no versículo anterior que nós não lemos, que está no versículo 24, que diz assim, ó, porém eu lhes afirmo que de fato nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Jesus está falando aqui fala essa palavra comigo, honra. Jesus está falando de quê? Honra. Nenhuma pessoa conseguiria fazer o que essa mulher vai fazer. Então todo mundo em crise, todo mundo passando uma necessidade brava, mas essa mulher, ela vai ser beneficiada através do ministério do profeta, porque essa mulher vai conseguir honrar o que ele vai pedir para ela fazer. Amém. Não é todo mundo que vai ser honrado, não é todo mundo que vai conseguir fazer o negócio. Isso aqui são palavras de Jesus. Ele está falando, está todo mundo em dificuldade, mas por que só essa mulher? Por que Deus mandou só o Elias só para essa mulher? Por causa de, vamos lá, agora eu quero que você medite comigo. Primeiro livro dos Reis 17, versículo 8, vamos lá? Para a gente entender a história na íntegra. Primeiro Rei 17, e se prepare que eu estou preparando você que vai ter provisão ilimitada na nossa vida. Mais e mais, sempre. A gente vai começar a ter provisão mais e mais. A gente vai começar a ver as nossas riquezas aumentando. A gente vai começar a enxergar as coisas funcionando para a gente. Primeiro livro dos Reis 17, versículo 8. Deixa eu abrir junto contigo. Versículo 8 diz assim, ó, então a palavra do Senhor veio a Elias, vá morar na aldeia de Sarepta, perto da cidade de Sidom. Agora lê devagar, por favor, isso aqui, ó. E ali mora uma viúva que dará alimento a você. E agora, isso aqui, ó. E eu dei a ela as minhas instruções. Então, quando a gente conhece a história do aumento do azeite, da farinha, que não parava nunca e tal, a gente pensa na nossa cabeça que Deus não tinha falado nada com essa mulher. Mas você percebe que quando Elias está sendo mandado até Sarepta, Deus já havia dado instruções para essa mulher para alimentar ele. Na tradução que você tem aí, diz a Bíblia Sagrada, e ali eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente, ela vai te sustentar. Então quando você está lendo até aqui no versículo 8, nós estamos pensando que parece que ela, olha para mim aqui todo mundo, isso aqui é sério, parece que ela que vai sustentar o profeta, é ou não é? Então de vez em quando o pastor vai falar de oferta aqui no altar, não parece que você está ajudando a igreja? Não parece? Não, o que eu tenho que dar dinheiro para esse pastor? O que eu tenho que dar dinheiro para essa igreja? O que eu tenho que ficar sustentando esse ministério? O que é isso? Será que é isso mesmo? Vamos ver se é isso. Porque se você ler até o versículo 8, você vai parar pensando, dizer assim, ó, é uma mulher que vai te sustentar. Beleza, vamos lá, então ela vai me sustentar. E ele chega lá.
Só que ele chega lá no versículo 11 e olha a situação que ele encontra no versículo 11. Enquanto ela ia buscar a água, ele chamou e disse: traga-me também um pedaço de pão. E ela, porém, respondeu: olha, tão certo como vive o Senhor seu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão em casa. Eu tenho somente um punhado de farinha, que sobrou num jarro e num pouco de azeite numa botija. E eu estava recolhendo alguns gravetos para levar para minha casa, preparar a última refeição, e depois de comermos, meu filho e eu vamos esperar a morte. Vamos lá. Deus falou para o Elias que vai ter uma mulher que vai sustentar ele, que Deus já falou com ela. Então parece que é a mulher que vai sustentar o Elias. Quando ele chega lá, ela tem condição de sustentar ele? Não tem condição de sustentar ele. Ela não tem capacidade. Então a gente começa a perceber aqui uma coisa, que não é ela que vai sustentar o Elias, mas o Elias vai operar um milagre na vida dela. Então olha como é que isso vai acontecer. Porque até então parece que é você que ajuda a igreja, porque a igreja está passando uma necessidade, mas no final você vai ver quem vai ser beneficiado. No final você vai acabar vendo quem que vai sair ganhando com tudo isso. Porque ele vai fazer uma proposta para essa mulher agora. Se segura na cadeira. Olha o versículo 13. Mas Elias disse a ela: não tenha medo. Eu vou fazer um desafio contigo, moça. Não tenha medo. Não fique com medo. Eu vou fazer uma proposta, até anotei. Proposta, desafio, vou te dar uma sugestão. É uma sugestão. É apenas uma sugestão. Uma proposta. Estou desafiando você, mas não fique com medo. Escuta o que eu vou te falar. Vá para casa e faça o que eu estou te mandando. Mas primeiro, faça um pequeno pão para mim e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha do jarro não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que enviar a chuva sobre a terra. Para tudo. Não, aleluia, porque a gente conhece a história. Irmão, olha aqui, ó. Aleluia, porque a gente conhece a história. Aleluia, que a gente sabe que não vai parar o azeite, não vai parar a farinha. A gente sabe que por 3 anos, já fazia 6 meses que estava de seca, por 3 anos eles vão comer daquilo ali. A gente sabe disso. Tá, se você não soubesse, aparece um estranho na tua casa e te lança, você vê que ele é um profeta, ele é um homem de Deus, mas te lança um desafio desse. E você está numa necessidade. Só que você já sabe que Deus falou contigo. Porque essa mulher, quando ele apareceu, ela não escutou isso aqui a primeira vez. Deus já tinha anunciado a ela que ela sustentaria o homem de Deus. Então é uma coisa assim meio perdida. Tá, ok. Mas daí qual foi a proposta dele? Quem quer saber qual foi a proposta? Quem quer mesmo? Levanta a mão, você quer mesmo? O que eu estou pregando hoje? Provisão e prosperidade. Mas o que eu estou pregando desde o início? Sobre o quê? Semente. Quem falou semente? Quem falou semente? Acertou. Então ele fala para ela assim, ó: não come essa semente. Planta no meu ministério. Eu quero que você plante em mim. Eu sou profeta, eu quero que você plante em mim. Você vai plantar em mim. Na hora que eu for alimentado, você vai ter a provisão. Agora você vê como é desafiante o negócio. Como é uma coisa assim extremamente... É um desafio grande. Porque ele está falando para ela assim, ó: você pode comer e morrer, ou você pode plantar e viver. Só que o que roda na cabeça? O que roda na cabeça agora é emoção. Por que é emoção? Porque ela está entre o filho e a fé. Ela está entre obedecer ou ficar emocionada. E é o que acontece com a gente, mano. Eu falei já para minha esposa várias vezes. Eu falei assim, ó: toma cuidado. Daqui a pouco a gente está na emoção da crise. A gente fica muito emocionado com a crise. A gente fica muito emocionado quando tem que pagar uma conta. A gente fica muito emocionado quando tem alguma coisa que a gente precisa ainda, sabe, resolver na nossa vida. E a gente come a semente. E aquilo ali deu, acabou. Porque isso aqui é uma proposta. Isso aqui é um desafio que ele está fazendo com ela. Agora, se fosse nos dias de hoje, o que você imaginaria? Ele é um explorador de viúva. Quando um pastor vai levantar uma doação, levantar uma oferta, o que as pessoas pensam? Esse cara é um explorador. Será que é um explorador ou ele é o portador da tua bênção?
pensa, porque a nossa cabeça não consegue rodar direito nesses dias. Quando um pastor estipula um desafio, quando um homem de Deus estipula algo que pode trazer uma provisão, porque provisão é plantar, não é você segurar mais do que você precisa, é plantar, e aí fica difícil, porque a nossa cabeça não deixa a gente prosperar, a nossa cabeça não deixa. A gente vai continuar vendo a pobreza e não a riqueza. A gente vai continuar vendo as coisas minguando cada vez mais e não crescendo cada vez mais e mais. É difícil, não é tão simples, mas a pessoa que consegue fazer, porque ela conseguiu. Leia comigo agora o versículo, pessoal, o 15. O 15 ela consegue, eu quero que você diga aleluia. Essa mulher deve ter dado uma engolida e diz assim no 15: e a mulher fez conforme Elias disse. Meu Deus do céu. E ela fez conforme Elias disse. E ela e Elias e o filho dela continuaram comendo o suprimento de farinha e de óleo enquanto foi preciso. Porque, pois por mais que comessem, sempre havia farinha de sobra no jarro e azeite na botija, exatamente como o Senhor tinha prometido por intermédio de Elias. Grita, provisão. Mais alto. Tá, então em provisão a gente planta ou a gente colhe? Você escutou o que eu falei agora? Provisão, irmão, a gente planta. E depois você vai colher. Por que não estou tendo provisão? Por causa disso, eu não consigo plantar. Eu não consigo. Eu começo a fazer tanto, tá, eu tenho que pagar, tenho que fazer, tal. É o que ela podia pensar. Mas meu filho, esse cara pedindo. Eu sei, é de Deus, Deus falou comigo. Foi a palavra de Deus que falou. Foi Deus falou comigo antes. Mas mesmo assim, Deus falando, não sei se eu vou conseguir. É a mesma luta que a gente tem hoje. É a mesma luta, igual. E quando a gente consegue viver isso aqui, você presencia no capítulo 18, versículo 1, capítulo 18, versículo 1, e depois de um longo período, no terceiro ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe. Então já fazia quantos anos que eles estavam comendo daquela oferta? 3 anos. Fazia 3 anos que não faltava mais nada, 3 anos de provisão e as coisas acontecendo. Então Elias, eu descobri, Elias não era um explorador de viúvas, mas sim um enviado por Deus e um portador, de uma proposta. O pastor, ele é um portador de propostas. O pastor, quando ele usa a Bíblia Sagrada, ele está trazendo um desafio, ele está trazendo uma proposta, ele está trazendo uma sugestão que nem todo mundo vai aceitar. Não todo mundo. Eu estava lendo a Bíblia Sagrada e eu lembrei de outra situação também, que agora eu vou finalizar aqui a pregação hoje. Vai para Mateus 14, versículo 15. Mesma situação, multiplicação. Mateus capítulo 14, versículo 15. Aqui eu vou acabando. Porque há uma dificuldade muito grande, mas quem consegue fazer é muito abençoado. De vez em quando as pessoas falam mal das igrejas, né, que fazem esse tipo de desafio, esse tipo de oferta. Mas você começa a observar que as pessoas são extremamente prósperas em lugares assim. Porque as pessoas conseguiram quebrar a carne delas. Elas conseguiram quebrar o eu delas. Elas conseguiram fazer aquilo ali por amor. Só que é uma coisa que, pessoal, não é simples. Olha só o que diz aqui em Mateus 14, 15. Naquela tarde, os discípulos vieram a ele e disseram: olha, está ficando muito tarde e não há para comer, e não há nada para comer aqui neste lugar deserto. Não parece a história da viúva? Não parece? Então, eles estão num deserto e ali não tem nada para se alimentar. Não tem nada para comer. Nada, absolutamente nada. Eles não têm como se alimentar. E aí Jesus, ele fala bem assim para os discípulos, Aliás, os discípulos falam para Jesus, mande embora este povo, eles dando orientação para Jesus, para que eles possam ir para as vilas e comprar alguma comida. E Jesus respondeu: isto não é necessário. Escuta, vocês é que devem dar de comer a esta multidão. Os discípulos chegaram e disseram: Jesus, está começando a ficar tarde, o senhor já está pregando aí já faz um tempo, e o pessoal está começando a ficar com fome, e está escurecendo, manda esse pessoal embora para que eles possam ir para as vilas aí comprar uma coisa para comer. E Jesus disse: não, isso não é necessário.
é o seguinte, vocês vão dar de comer para eles. Aí olha só como é que tem o começo do versículo 17 na Bíblia Viva. Qual que é o começo? Como? Não tem como, hein? Não tem uma multidão, são mais de 5.000 pessoas. São 5.000 bocas para alimentar, fora mulheres. É muita gente, é muita gente. E ele diz assim, como? E exclamaram eles, nós temos somente 5 pães e 2 peixes. Agora você vai ver como é que vai acontecer. Tragam isso para quem? Tragam isso para quem? Tragam isso para quem? Está aqui o segredo. Se eu já tenho pouco, por que eu vou dar? Por que eu vou oferecer? Estou fora. Deixa esses 5 pães e 2 peixinhos para mim. Deixa todo mundo passar necessidade e já era. Eu vou ficar, não vou dar coisa nenhuma. Não vou. É o mesmo princípio daquela mulher lá. O Elias diz, faz para mim. Jesus disse o que? Traz para mim. E aí, irmão? Eu como a semente ou planto ela? Se plantar vai viver, se comer vai morrer. Só que na tua cabeça processa ao contrário. Se eu dar, eu vou morrer. E se eu comer, eu vou viver mais um pouco. Você vê como é difícil? E olha só o que diz, ó. Tragam isso para mim. Então ele mandou o povo assentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos para o céu, deu graças e partiu os pães, e deu aos discípulos para distribuir para o povo. E cada um comeu até ficar satisfeito. Quanto aos restos que foram recolhidos, havia 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 5.000 homens estavam na multidão naquele dia, além das mulheres e das crianças. O que aconteceu lá com Elias? Faltou azeite? Faltou farinha? Faltou pão? Faltou peixe? Tá, mas e fazer isso aqui? É mais fácil esconder. É mais fácil quando alguém diz assim, ó, viu? Traz aqui os 5 pães e 2 peixes. Não tem mais. É mais fácil. Irmão, é muito mais fácil. Irmão, ó, é muito mais fácil você viver na miséria. É muito mais difícil você ficar rico nessa terra. Muito mais difícil. A tua cabeça não processa. A nossa cabeça não entende esse cálculo. Quem consegue entender vai ter multiplicação. Vai ficar satisfeito. Esse tipo de gente vai fazer as coisas começar a sobrar. Vai começar a sobrar. Porque eu coloquei aqui no meu estudo, né? Eu coloquei aqui escrito assim, ó, que tem pessoas que para muitos hoje chegar no final do mês já é provisão. Cheguei no final do mês, glória a Deus, tenho provisão. Cheguei no final do mês. Para muitos, só de a tua conta tá zerada no banco, não tendo dívida, já é de Deus. Nossa, eu não tenho dívida, tá com quanto no banco? Tô zerado, aleluia, Deus foi comigo. Será que é isso mesmo que Deus quer? De você chegar ao final do mês e a tua conta tá zerada e você dizer, graças a Deus não tenho conta? Ou contar testemunho, graças a Deus, pastor, ai, consegui pagar a dívida. É isso? Não é o que eu leio na Bíblia. Isso é a gente que providencia na nossa vida. Se você quer provisão, de sobrar, se você quer que daqui a pouco a situação na sua vida, ela melhore de uma forma tal, a tua vida melhore de uma forma tal, que não falte nada, e é bíblico, não é simples, mas quem consegue é abençoado. É desafio, é proposta, é sugestão. E você lembra onde que o pastor Mike começou pregando hoje? Vamos lá? Eu te provo que isso aqui é um enredo, pessoal. Está no Novo Testamento, está no Antigo Testamento, está em Gênesis, está em qualquer lugar da Bíblia Sagrada. E se você voltar para Provérbios 11, onde nós começamos, versículo 24 e 25, aqui eu acabo. Vamos lá. Quem reparte generosamente os seus bens, o que vai acontecer? Vê as suas riquezas aumentarem. O que aquela mulher de Sarepta fez? Repartiu. O que aconteceu com aquele menino que tinha os 5 pães e 2 peixes? E o que eles enxergaram? Não é bíblico, irmão. Eu não estou... De repente você está aqui, ó. Está querendo tirar dinheiro. Não, você pensa que eu sou um explorador. Não tem problema. Alguém pode pensar assim, mas alguém vai entender que eu sou o portador do desafio. Que eu sou o portador que vai fazer a tua multiplicação acontecer.
Não, estou te falando, muitas vezes eu tenho dificuldade com esse ensinamento dentro de casa. Quando eu consigo arrastar, eu e minha esposa, eu consigo arrastar ela a fazer coisa maluca, ela é abençoada. Não é tão simples, irmão. Estou te falando que não é. A tua cabeça vai girar tuas contas primeiro, vai girar o que você quer comprar, o que você quer fazer. E vai girar um monte de coisa na tua cabeça. Desafio, como eu estou falando, é você olhar para o Golias e você olhar para o tamanho dele. Você olhar, sabe, escutar a voz dele. Não é fácil você ir. Vai começar a pensar na tua cabeça que você vai morrer. É pouco, irmão. Você vê que quem venceu o Golias foi o Davi, irmão. Agora, irmão, foi o único que casou com a filha do rei. E que a família foi isenta de impostos. E ele foi o único a ficar rico. Não é, irmão, não é para todo mundo. Não é, estou te falando. Existia quantas mulheres em crise naquela época? O que Jesus falou? Quantas tinham em crise naquela época? Várias. Mas por que só uma recebeu provisão? Porque só ela conseguiria fazer isso. Ela se engoliu e disse, foi, já era. Vou provar se o senhor é profeta mesmo agora. Vou provar agora. Vou provar agora. Vou plantar. Vou plantar o que eu tenho. Vou deixar de lado a minha emoção. Vou deixar de lado a minha família. Vou deixar de lado meu filho. Vou deixar de lado tudo. Vou plantar agora. Aí hoje de manhã eu estava assistindo desenho com o Felipe, né? O Elias começou a comer o pão, né? Que ela fez na porta. Ele estava na porta. E é um desenho animado, né? Claro que aquilo ali é inspiração do cara que fez o desenho, né? Mas daí o que acontece, ele começou a comer, e ela começou a olhar para ele comendo assim, e ela fez assim com a boca, assim, ó. Não parece maldade? Aí o filho dela tosse dentro de casa, porque o filho dela nunca foi muito bem de saúde, lembra que ele morreu depois? Quem lembra? Né? Ele não era muito bom de saúde. Aí no desenho animado aparece ele tossindo no fundo. E ele sem comida, né? Aí ela disse, meu filho, e ele comendo o Elias o pão, né? Então parece que é uma malvadeza terrível, irmão. Não parece que é uma malvadeza? O cara comendo o pão da viúva na porta e o menino tossindo. Aí ele vai, e o Filipinho assistindo com uma cara assim, ó. Tipo, que malvado, caramba! E eu só olhando para a cara do Felipe para ver qual que é a reação que ele ia ter, né? Ela, no desenho animado, ela volta correndo, quando ela vai correr, ela bate sem querer na mesa, ela bate no pote de farinha. Quando cai, despeja a farinha em cima da mesa. Aí quando despejou a farinha em cima da mesa, ela olhou, ela até esqueceu o filho tossindo. Ela olhou aquilo, ela foi mexer, ela encostou a mão, assim que ela encostou a mão, caiu a botija. Quando caiu a botija, começou a escorrer azeite em cima da mesa. Glória a Deus. E é isso que Deus quer pra gente. Amém. Mas será que a gente vai deixar isso acontecer? Esse que é o problema. Será que eu vou conseguir obedecer essa proposta? Não coma semente, planta. Será que eu vou conseguir? Porque a Bíblia diz, quem reparte generosamente seus bens, vê as suas riquezas aumentarem. Mas aquele que come, mas aquele que segura mais dinheiro do que necessita, acabará na pobreza. E diz mais ainda, olha só, a pessoa generosa terá sempre mais, sempre mais e mais, sempre mais e mais, sempre mais e mais. E ela receberá de volta todo o bem que fez aos outros. Amém. Glória a Deus. Quantos cestos sobraram lá em Mateus? Quantos cestos? Fala para mim, para quem que ficou aqueles cestos? Para quem? Para o menino. Para aquele menino. Para ele. Só para ele. O pessoal teve que ajudar ele a carregar até a casa dele. Quando ele foi pegar e foi fazer a oferta, alguém disse, cara, mas é idiota. Mas é burro. Você vai dar para esse Jesus comer? Você vai dar para ele comer, caramba? Por que você vai dar para ele se ele disse dá para mim? Come tu. É só o que tu tem. Agora vai ser difícil ir até a cidade, até ir comprar comida. Ô caramba! Aí depois o mesmo cara vendo o menino com 12 cestos. Caramba, hein, você foi top, hein? Um dia eu vou ter essa prosperidade que tu tem. Vai nada! Vai nada! Não vai! Não vai! Não vai! A gente não consegue! A gente não consegue! A maioria não consegue, irmãos! É difícil! Quando a gente dá um lapso de fazer uma coisa maior, a resposta começa a aparecer. Glória a Deus.
a dar um lápis, eu vou fazer, vou me lançar, eu vou fazer, vou deixar o medo de lado, porque o Elias disse, não temas, vou me lançar. Quando consegue se lançar, Deus começa a honrar. Você vai bater daqui, vai abrir um negócio cheio de farinha, você vai bater de lá, vai parecer um negócio cheio de azeite. Repito de novo, vai começar a acontecer coisa na tua vida. Amém. Na tua vida que não acontece há muito tempo na vida dos outros. Eu estou te falando de mim. Não estou falando de nenhuma outra pessoa. Estou te falando de mim. Eu, pastor Michael. Aconteceu uma coisa esse mês passado agora no meu ministério. Que, mais de 10 anos não aconteceu com ninguém. E no mesmo mês, ligação na casa da minha esposa. Ela deitada. Para ir trabalhar. Não que ela não estava trabalhando. Mas o que ela recebeu é um ponto fora da curva. É fora da curva. E eu vou continuar me lançando. Glória a Deus. Porque eu descobri uma coisa, 2 Coríntios 9:10, como eu te falei, e aqui eu finalizo. Chega, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Porque Deus, Ele dá pra gente a semente para o lavrador e plantar. Então a primeira coisa que Deus vai dar pra gente sempre que quer, Ele vai te dar condição de você plantar. Mais tarde, vai vir pra você uma boa produção para você comer, colher e gastar. Fala comigo, colher e gastar. Primeiro plantar, depois colher e gastar. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Meu Deus, hoje eu já estou preparado. E hoje eu vou falar até quando eu vou fazer. Eu vou fazer uma oferta de R$1.000 hoje aqui nessa. Eu vou fazer uma oferta de R$1.000 hoje. Dessas 40 pessoas, Deus não vai ter 40, vai ter 39, porque 1.000 sou eu que vou fazer. Senhor, eu descobri que o segredo é, desde Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 8, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar me lançando. Eu não tenho medo, porque a provisão vem, a porta se abre. E eu digo agora, ora junto comigo, medo, vai embora. Fala em voz alta, o medo vai embora, em nome de Jesus Cristo. Porque daqui a pouco vai começar a sobrar os 12 cestos cheios de pães e peixes. Eu estou vendo você indo para casa abençoado com isso tudo. Meu Deus, eu sou um portador aqui de sugestão. Eu sou um portador, ó Deus, aqui de desafio. Eu sou um portador aqui nessa igreja. Eu estou um portador de proposta. Eu venho propor isso para essa pessoa segundo a tua palavra. Em cima dessa palavra hoje nós vamos lançar as nossas ofertas, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e o Senhor quer suprir todas as nossas necessidades em glória. Fale de novo isso comigo. Suprirá todas as nossas necessidades em glória. Mais uma vez, suprirá todas as nossas necessidades em glória. Todas as nossas necessidades em glória. Todas as nossas necessidades. Agora, para isso, Deus, eu preciso plantar isso. Existiam várias pessoas em crise na época de Elias. Várias viúvas. Várias. Jesus não chegou nem a falar o número delas, mas só teve uma que teve a provisão. Jesus, várias pessoas estavam com necessidade naquele deserto contigo, mas só aquele menino voltou para casa com 12 cestos cheios de pães e peixes. Quão é difícil entregar, quão é difícil dar. Mas a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Receber é top, é maravilhoso, mas é muito melhor quando nós oferecemos. É muito melhor quando nós damos. E você diga em voz alta comigo: Senhor, é um princípio milenar. Mais uma vez, princípio milenar. Isso, levanta a mão para cá agora, eu te abençoo. Hoje eu faço essa proposta para você: plante, mas não plante qualquer coisa não. Plante, e você vai ver com os teus olhos a tua riqueza aumentando mais e mais. É sobre a palavra de Deus que eu estou falando isso hoje. De repente alguma pessoa está até me assistindo hoje por YouTube. Essa mensagem vai ficar gravada. Pode jogar no YouTube, pode jogar em página social, pode jogar onde quiser. Eu abençoo você agora em nome de Jesus. Eu sou profeta. Faz primeiro para a obra de Deus. Faz primeiro para a obra de Deus. Faz primeiro para a obra hoje. Faz primeiro para a obra. E se prepare, porque na hora que a obra começar a desfrutar do que você plantou, vai começar a aparecer a colheita para você. Primeiro semente, depois boa produção para você colher e gastar. Fala comigo: gastar.
Você vai ter para gastar no shopping. Vai. Você vai ter para gastar no mercado. Você vai ter para gastar no restaurante. Você vai ter para gastar na loja. Você vai ter para gastar. Chega desse negócio, chegar no final do mês e dizer: ai, graças a Deus, tá zerada a conta, não tenho dívida. Não, tá amarrado. Vai ser de sobrar. A Bíblia diz que aquele que traz todos os seus dízimos e as suas ofertas, será derramado sobre essa pessoa uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. É provisão para sobrar. É provisão para sobrar. Sobrar. Eu profetizo agora, Deus, sobra, que venha sobrar final do mês, sobrar. Vai sobrar dinheiro, sobrar dinheiro, sobrar dinheiro, sobrar. E eu não sou um explorador dessa igreja. Deus, eu não sou um explorador. Eu sou um portador da bênção deles. Que essa pessoa venha plantar hoje no meu ministério. Se essa pessoa me enxerga como profeta, assim como aquela mulher enxergou o profeta Elias. Que essa pessoa me enxerga como profeta, como um homem de Deus que vai abençoar a vida dela. Hoje eu lanço esse desafio. E você diz amém. Amém. E aplauda Jesus de Nazaré. E eu vou ser o primeiro a fazer. Amém. Diga aleluia. Eu tenho ausência de medo. Ausência de medo, tá? Agora eu vou ser o primeiro a fazer. Né? A Catiane já está preparada aí, pode pegar o nosso cartão lá, e ela vai fazer, eu vou fazer minha oferta de R$1.000. Eu não costumo falar, mas eu falei para você agora quarta-feira, né? Eu falei quarta-feira e eu vou ser o primeiro a fazer. Eu vou ter provisão. Eu quero voltar com os meus cestos cheios para minha casa. Eu quero voltar com provisão total na minha vida. Diga aleluia. O último texto que eu quero dar para você agora está lá em Filipenses capítulo 4, enquanto a Catiane está preparando a nossa oferta. Filipenses 4, versículo 19. Vamos lá? O último texto. Deixa eu abrir aqui em cima desse texto. Agora, irmão, isso aqui não é brincadeira não, tá? Isso aqui é sério. Eu não estou fazendo uma coisa de palhaçada. Eu não sou um palhaço, não estava com nariz de palhaço. Eu estava em qualquer outro lugar. Eu estou usando hoje a palavra de Deus para te abençoar. Eu não estou brincando, estou falando coisa séria. Hoje é um desafio sobrenatural. Filipenses 4, versículo... Não, tudo linguagem de hoje. Tudo Bíblia viva, isso. Volta ao versículo 17. Isso. Filipenses 4, 17. Ó. Não, volta um pouquinho mais. Vamos botar o 14. Isso. É rapidinho, que eu quero estar o 19. Mas vamos lá. Mesmo assim, vocês também fizeram bem em me ajudar na minha dificuldade atual. O apóstolo Paulo falando. Como vocês bem sabem, quando eu levei o evangelho a vocês pela primeira vez, e depois segui o meu caminho, deixando a Macedônia, só vocês, filipenses, se associaram a mim para dar e receber. Nenhuma outra igreja fez isso comigo. Agora vem o que eu quero falar. Até mesmo estando em Tessalônica, vocês me enviaram ajuda por 2 vezes. E quando tive necessidade. 17. Entretanto, embora eu aprecie as dádivas de vocês, que era a oferta que eles estavam fazendo, o que me faz mais feliz é a recompensa que vocês terão em virtude dessa bondade. Irmão, olha aqui, ó. Olha para mim, ó. A minha alegria, não é que você está ofertando agora. É ungir o teu carro agora, daqui a pouco. É daqui a pouco que você me pedir para mim lá ungir a tua casa, o teu terreno. A minha alegria não é agora. Agora você está plantando. A minha alegria é quando você, daqui a pouco, você vai dizer: pastor, ninguém me recebeu aumento. Eu recebi. Pastor, fui promovido. Pastor do céu. Então a alegria de um pastor não é na hora da plantação. É na hora que você começa a colher e começa a contar testemunho. Você acha que existe alegria na minha parte? Você acha que existe alegria da minha parte? Eu vou arrancar o dinheiro deles. Não existe, irmão. Eu sou um retardado. Eu sou um problemático mental se eu pensasse assim. Só que eu conheço a Bíblia. E eu sei o que diz o versículo, então, ele diz assim, ó: embora eu aprecie as dádivas, porque está ajudando a obra de Deus, glória a Deus, mas o que eu quero mesmo, o que me faz mais feliz é a recompensa que vocês terão em virtude dessa bondade. Versículo 18, vai. No momento eu tenho, e tenho tudo de que preciso, até mais do que necessito, e estou amplamente suprido com as dádivas de vocês, que me mandaram através de Epafrodito. Agora escuta, se segurem. Aí outra coisa, elas são um sacrifício, né? Porque muitas vezes não é fácil. Aquela mulher teve que sacrificar ou não teve? Teve ou não teve? Aquele menino. Não é isso. E ele diz no versículo 19, todo mundo vai ler agora. Vamos lá. O meu Deus
suprirá todas as necessidades que vocês têm por meio das suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está falando de oferta. O apóstolo Paulo está falando de oferta. Amém? Já está aqui tudo certinho? Vem aqui, traz aqui, pode trazer aqui em cima em nome de Jesus. Está a nossa oferta de 1000 aí, em nome de Jesus Cristo. Já está aí? Já está aqui? Pode trazer aqui, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fala para eles, a gente tem condição? Não. Não. Mas eu vou ter condição. Eu vou ter. Porque eu acredito no que eu prego. Eu acredito no que eu estou fazendo. Amém? Pode passar, obreiros. Eu sou o primeiro a fazer. Não adianta eu fazer. Eu pedi você fazer uma coisa que eu não faço. Você não sabe o que eu hoje precisei fazer para fazer o que eu estou fazendo. Mas eu estou fazendo em nome de Jesus Cristo. Chegou o dia da tua bênção agora. Toma posse da tua bênção. Pode fazer. Você pode ter certeza, você vai me agradecer. Eu sou homem de Deus e você vai agradecer. Agradecer. Pode ter certeza. Você vai agradecer. Hoje nós vamos passar de 40 pessoas aqui com esse valor. A gente vai passar. Hoje é o dia. E outra, eu estou fazendo 1000 porque, enfim, é aquilo que Deus colocou no meu coração. Se Deus colocou mais, você faz mais. Mas não deixe de fazer. Se prepare que hoje tem coisa grande pra gente em nome de Jesus. Isso, pode fazer, faz. Lembra aquele papel todo lenhado que você deixou na tua casa? Quem lembra aquele papel que você pegou com a água aqui? Lembra da água? Em nome de Jesus. Eu não sei se a esposa do Wellington está aqui. Ela está aqui hoje? Que ela me mandou um testemunho. A esposa do irmão Wellington. Ela não veio de manhã, né? Hã? Ela está na escolinha? Hã? Ela está na escolinha? Alguém me dá a notícia aí se ela está na escolinha. Ah, tá. Ela contou um testemunho fora de série. Ela disse, pastor, quando o senhor falou da oferta, eu senti no coração naquele dia de fazer essa oferta. E o meu patrão tinha dito, né, que não tinha jeito. Para todo mundo lá no emprego falou que ninguém ia aumentar salário nem nada. E eu peguei e disse, não, eu vou fazer. Deus, eu não vou diminuir a minha oferta, eu vou aumentar a minha oferta, eu vou fazer mais, eu vou fazer e tal, tá. O que acontece? O patrão dela chamou no escritório e falou assim, ó, tu não fala nada para ninguém. Ela disse, como assim? Não fala nada aqui, ó. Mas ela, palavra que ela usou, Deus está me incomodando. Olha o que o patrão dela falou assim, ó, Deus está me incomodando. Não fala para ninguém. O teu salário eu vou aumentar. Não aumentou o salário de ninguém na empresa, só o dela. Só o dela, só o dela. Ela disse, pastor, quando o senhor largou aquela água, aquele dia, eu já senti de fazer aquela oferta. E esse é o segredo agora. Vai lá, em nome de Jesus. Diga, hoje é dia. Amém, hoje é dia. Hoje é dia, eu aguardo você. Isso, eu aguardo. Pode colocar tudo em cima. Deixa assim em cima do altar, Jorge. Isso, deixa tudo aí. Pode fazer. Eu não sou explorador da igreja, pessoal. Eu não sou explorador. Eu não sou explorador. Pastor Mike é explorador. Pastor Mike tá... Não. Esquece isso. Eu sou um portador da tua bênção. Planta hoje aqui nesse ministério. Planta. Eu sou homem de Deus. E outra, já começa a orar e desafiar se eu sou profeta. Eu quero que você desafie se eu sou de Deus. Eu quero que você faça isso hoje. Eu desafio se ele é de Deus mesmo. Eu estou pedindo você fazer isso. Eu estou pedindo você fazer essa oferta e dizer, quero ver se ele é de Deus mesmo. Quero ver se ele é um profeta Elias, ele é um homem de Deus mesmo. Eu quero desafiar agora. Quero que você faça. Eu estou pedindo você fazer isso. Eu estou pedindo. Primeiro Deus vai dar para você a semente para você plantar. E depois vai dar a boa produção para você colher e gastar. Fala comigo, gastar. Pode deixar gravando, Manuel. Grava, Manuel. Grava, que eu quero gravar tudo. Porque você vai gravar hoje e vai gravar os testemunhos depois. Amém? Porque a gente tem que gravar o que está fazendo, tem que gravar o que vai acontecer depois também. Tem que gravar, irmão. Tem que gravar, irmão. Está na hora de gravar, irmão. Está na hora de gravar e mostrar para o mundo que Deus continua querendo dar provisão. Deus continua querendo prosperar a igreja dele. Ele quer... Agora aqui, ó. Só tem um problema. Depois que você começar a prosperar, não fica besta. Você escutou o que eu falei agora? Você começou a ganhar dinheiro, não deixa de vir na igreja, tá? Porque eu estou te ensinando um negócio que você vai começar a ganhar dinheiro. Vai se acrescentar cada vez mais e mais. Você vai enxergar as suas riquezas acontecendo. Só que não te mete a besta depois e você para de vir à igreja. Ah, agora estou ganhando dinheiro. Agora estou prosperando e tal. Não. Você não esquece de onde brotou esse aumento de riqueza. Não esquece de onde brotou. Foi no desafio que você fez, tá? Eu aguardo todos. Pastor, tem que devolver meu dízimo também. Tudo bem, você pode devolver seu dízimo, mas não é dízimo hoje. É essa oferta. E eu vou dizer mais, principalmente quem está em crise. Principalmente, pastor, eu estou em crise. Pastor, eu estou em crise. Estou passando uma luta,
estou passando uma dificuldade, eu vou me lançar, chegou o dia. Porque tem gente que não está em crise. Ou tem gente que, de repente, que nem o pastor Michael. Eu não estou em crise, mas eu não podia fazer essa oferta. Eu não estou em crise, a gente não está em crise, a minha esposa, estou em crise. Não estou em crise, mas a gente não podia fazer essa oferta. Não podia, você entendeu não podia quando eu falo? Quem é que entendeu não podia? Não podia olhando para o nosso orçamento familiar, né? Agora eu também acho errado o pastor brotar isso aqui no coração dele e pedir para o povo fazer ele não fazer. Aí eu acho errado também. Porque por que ele está ensinando ele não faz também? Você concorda comigo ou não? Né? Então, não, eu faço junto com você. Eu estou junto com você porque eu acredito na Bíblia. Eu acredito na Bíblia Sagrada como ela é. Eu acredito, eu faço junto com vocês. De repente você veio hoje projetado para fazer uma oferta, quer aumentar, pastor, eu vou aumentar essa oferta em nome de Jesus. Mas não deixa de fazer. Hoje é o dia da tua vitória. Fala comigo, dia D. De vencer. Não é hoje, irmão. É hoje. Deus escolheu esse dia. Deus escolheu hoje. Você pode marcar dia 8 de maio de 2022, Dia das Mães. Marca que foi o dia que você fez algo diferente. Você plantou algo diferente. Eu aguardo. Eu vou descer para orar, tá, pessoal? Aí outra, hoje quando acabar todos os cultos, quem quiser ir para o monte comigo, eu vou orar 3 horas. Tá? Alguém vai comigo? Quem vai comigo? Quem vai orar hoje? Quem vai mais? Quem? Oi, querido. Fala, meu irmão. Não tem problema. Fica tranquilo. Não esquenta a cabeça. Não precisa chorar, irmão. Calma. Fica tranquilo. Não, que o irmão, ele deu problema na senha agora, né? Não tem problema. Faz depois, faz o que Deus está mandando o senhor fazer. Tá? Amém. Ó, é esse temor que eu quero em todo mundo. O irmão está chorando porque não conseguiu, porque esqueceu a senha. Mas é isso, você está entendendo o que eu quero despertar em você? Eu quero fazer, eu quero prosperar, eu quero honrar meu Deus. É isso que eu quero que você tenha. É isso, eu não estou brincando, é coisa séria. Eu estou mexendo com a igreja. Eu estou movimentando a igreja. Eu estou mexendo em algo hoje em mim, em você, que é emocional, irmão. É emoção, você deixar de lado uma coisa que você gostaria de fazer. Ou muitas vezes um filho deixar você mesmo de lado. Ela teve que deixar ela de lado e deixar o filho, irmão. Não é brincadeira, irmão. Não é brincadeira. Hoje é um dia diferente. É para mexer mesmo com a gente, irmão. Em nome de Jesus. Isso, eu aguardo. Pode deixar que eu aguardo. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Você que está aí planejando, projetando coisas futuramente na sua vida, pastor, eu quero essa colheita. Eu preciso dessa colheita. Eu preciso. Chega de final do mês ficar catando cavaco. Chega de ficar catando moeda. Chega de ficar catando coisa. Ai, Deus me abençoou, graças a Deus eu tive umas moedas. Não, irmão. Não, Deus ele quer honrar você. É uma gama da Bíblia, é um gomo, né? Uma gama da Bíblia, um gomo dela, que ele é bíblico e a gente precisa desfrutar disso também. Glória a Deus. E não esquece, o Deus que prospera é o Deus que cura. O Deus que prospera é o Deus que liberta. O Deus que prospera é o Deus que salva. O Deus que prospera é o Deus que perdoa. É o mesmo Deus. É o mesmo. Agora, você escutou o que eu falei agora. Eu vou dar esse toque de novo. Você não fica metido a besta depois dessa oferta e quando as coisas começarem a vir. Só te peço isso de todo o meu coração. Não se mete a besta. Tá? De você começar a pensar que agora está prosperando. Ah, pastor, agora não dá mais, estou ganhando muito dinheiro. Não faz isso. Não faz isso. Deus vai honrar e vai honrar bastante você. Amém? Mais alguém precisa? Obreiros, façam tudo agora, tá? Os obreiros que tiverem que fazer, fazem agora, obreiros. Vocês já fizeram? Já fizeram? Os obreiros já fizeram? Quem tem que fazer já fez? Já fez? Em nome de Jesus? Isso, peraí que eu vou esperar os irmãos lá fazerem lá, quem precisa fazer. Isso, pode fazer, obreiros, que hoje vai ser junto. A minha foi a primeira, a minha está lá a primeira, né? A minha primeira, não adianta. Pastor, o senhor recebeu? Não. Não recebi ainda. Eu, pastor Mike, quando eu vou receber o meu soldo, eu recebo sempre depois do dia 12, 13, 14. E eu não recebi ainda. Eu estou fazendo isso aqui por fé na palavra. Eu creio na Bíblia. Eu creio na Escritura Sagrada. Deixa eu só aguardar os obreiros fazerem lá, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Isso aqui, pessoal, como o pastor Mike está explicando. E outra, não é só oferta de R$1.000 não, tá, pessoal? Que de repente alguém pode pensar, se de repente você pensou, eu estou fazendo 1.000 e pedi 40 pessoas que fizessem com 1.000. Mas se você tem outro valor, pastor, mas eu não tenho esse valor, pastor. Quem quer participar e tem outro valor, pode dar na mão dos obreiros.
Não tem problema não, viu, irmão? Não, porque de repente você pode pensar que é só essa oferta de 1.000. De repente você pode ter interpretado isso, é outro valor, né? Quer ver quem, por exemplo, fez outro valor? Outro valor. É isso que eu estou falando. Tem pessoas que fizeram outro valor. Né? Pode entregar na mão deles. Entrega na mão dos obreiros. Pastor, eu quero fazer outro valor em nome de Jesus. Oi, querido. Não, irmão, o que Deus colocou no seu coração. Pode deixar aqui, não tem problema não. Tá? Irmão, Deus vai honrar. Irmão, você está entendendo? Não é uma questão de dinheiro. Eu estou querendo abençoar vocês. Eu estou querendo honrar vocês. Eu quero que vocês plantem no meu ministério, irmão. Primeiro para a igreja, primeiro para Jesus, primeiro para a mãe, primeiro para ela, depois para a gente. Amém? Em nome de Jesus. Isso. Mais alguém? Mais alguém? Eu vou descer agora para fazer oração junto com vocês. Mais alguém? Mais alguém? Isso. É sério. Não estou brincando. É coisa bem séria. Em nome de Jesus. Pode fazer. Mais alguém com outro valor que o pastor? Pastor, eu quero participar também, pastor. Eu quero participar. Mais alguém, pessoal? Amém? Levanta a mão para cá agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu descer. Levanta a mão, fecha os teus olhos que agora vai ter sido uma liberação de provisão. Pai, hoje eu preguei provisão. Fazia tempo, Deus, que eu não pregava provisão. E eu estou pregando provisão agora, Jesus. E aqui o pessoal está obedecendo aquilo, ó Deus, que a tua palavra nos orienta. Nós estamos agora diante de um desafio, diante de uma proposta, de uma sugestão que a tua palavra nos lançou, e nós estamos quebrando a nossa carne, estamos quebrando a nossa emoção, estamos quebrando as nossas condições para fazer esse ato de fé. E agora eu acredito, como diz a tua palavra em Provérbios 11, no versículo 24 e 25, que foi a base do que eu ministrei hoje, que se concretize, Senhor. Que se concretize. Quem reparte generosamente os seus bens, vê. Fala comigo essa palavra, vê. Mais alto, igreja. Vê as suas riquezas aumentarem. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita acabará na pobreza. A pessoa generosa terá sempre mais e mais. Fala mais e mais. Mais uma vez. Isso. E ela receberá de volta todo o bem que fez. Meu Pai, que esse povo receba Provérbios 11, versículo 24 e 25. Que eles recebam de volta, que haja um retorno. E hoje nós aprendemos que o retorno será multiplicado. E você grita provisão. 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 Plantamos provisão. Vamos colher provisão. Plantamos provisão. Vamos colher provisão. Plantamos provisão. Vamos colher provisão. Aleluia. Se prepare. Porque está aberto agora o momento que você vai agora começar nos próximos dias receber a provisão divina. Levanta a mão para cá e olhe para mim. Ó, diga assim: Senhor, se Ele é profeta, se Ele é pregador mesmo, eu quero colher a provisão. Diga: eu estou plantando para colher. Amém. Eu desafio o ministério dEle. Amém. Amém. Toma posse da bênção. Toma posse. Toma posse, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém?